mas eu sei que quando eu pensar em desistir. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Você que está aqui conosco na nossa igreja em Nova Iguaçu, Comendador Soares. E você que vai nos assistir também pelo YouTube, Deus abençoe você e sua família. Você pode também compartilhar essa pregação com algumas pessoas que você conheça e que elas sejam edificadas também. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor graça, entendimento, sabedoria, para ouvirmos a sua palavra, entender a sua palavra e também praticá-la. Senhor, nos ajude a pôr em prática o que o Senhor nos orienta, o que o Senhor nos ordena fazer. Somos falhos, temos defeitos e precisamos do Senhor. Que a sua palavra fira a nossa consciência. Que sejamos feridos com a tua verdade, para que através desta ferida possamos todos sair daqui curados, porque é assim que a tua palavra faz. Ela nos fere com a tua verdade para nos curar e nos limpar de todo pecado. Então abençoe a cada pessoa presente, aqueles que vão ouvir essa pregação também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Todas as vezes que nós vamos fazer uma pregação expositiva, nós sempre nos preocupamos com algumas coisas, principalmente quando se trata de uma carta tão magnífica como a carta aos Efésios. Nós poderíamos já imediatamente lermos do versículo 1 até o versículo 14 e pregar aqui todos esses 14 versículos de uma maneira que a igreja deixaria de compreender tantas coisas, tantos assuntos relevantes, se nós colocássemos a pressa ou o desejo de corrermos com o assunto que a Bíblia nos apresenta. Nós encerramos no último domingo a exposição que nós começamos a fazer de Marcos, que durou aí por volta de 1 ano e 7 meses pregando só no Evangelho de Marcos. E nós percebemos as riquezas de detalhes que há no Evangelho. Como é importante você ter calma, você ter paciência para ler e esmiuçar o texto, pegar as informações que estão inseridas naquele versículo, naquele capítulo, para que a igreja seja edificada. Então, o nosso propósito em fazer uma pregação expositiva é fazer com que a igreja adquira conhecimento da palavra de Deus e, através desse conhecimento, a igreja amadureça como igreja e, através dessa maturidade, ela possa divulgar esse conhecimento com sabedoria para outras pessoas. Porque é assim que o Evangelho ele vai se estendendo mundo afora com maturidade e com responsabilidade. Quando nós lemos a carta aos Efésios, o versículo 1 e o versículo 2, aqui, nesses dois únicos versículos, nós poderíamos fazer uma exposição de 1 mês, para você ter uma ideia. Só nesses dois versículos. Aqui nós poderíamos falar de Paulo, o apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus. Somente até aqui, no início do versículo 1, nós teríamos uma pregação para um domingo.
Depois nós temos aos santos que vivem em Éfeso. Aqui nós teríamos uma pregação para mais um domingo. E quando ele diz, e fiéis em Cristo Jesus, mais uma pregação para outro domingo. Quando nós entramos no versículo 2, quando ele fala sobre a graça, que a vós outros e a paz da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma pregação para outro domingo, ou seja, um mês de pregação em 2 versículos, somente. Então, o que nós vamos fazer para que a igreja entenda o que é uma introdução à carta aos Efésios? Nós vamos analisar como que essa igreja foi estabelecida. Porque aqui Paulo já está escrevendo uma carta para uma igreja que já está sólida. Uma igreja estruturada, um povo que conhece a palavra de Deus. Porque quando Paulo vai se referir a esse povo, Paulo não se refere a não cristãos, a pessoas desviadas, ou pessoas que não conhecem a Deus. Observe que a carta aos Efésios, ela está sendo direcionada para um povo que é santo e para um povo que é fiel em Cristo Jesus. Para um povo que recebeu graça e para um povo que recebeu paz da parte de Cristo Jesus. Ele não está escrevendo uma carta para qualquer pessoa. Então, esse povo nem sempre foi crente. Esse povo nem sempre caminhou na fidelidade para com Deus. Esse povo não conhecia graça, esse povo não conhecia paz, esse povo não sabia o que era ser separado, porque a palavra santo quer dizer separado. Separado para uso específico. Separado para alguém. Então o que Paulo faz na cidade de Éfeso é uma obra extraordinária. E nós vamos ler ponto a ponto, voltando à história, apontando para a implantação da igreja. Quando nós olhamos para o chamado de Deus sobre a vida de Paulo, é curioso que Deus não chamou alguém que gostaria de ir. Deus chamou alguém que gostaria de fazer o contrário, que era matar, parar, destruir a igreja. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma ambição ou desejo pessoal, ou no seu interior ele poderia dizer assim: eu quero ser um apóstolo e um dia eu vou ter reconhecimento de todos. Paulo nunca teve esse desejo no seu coração, pelo contrário. Aquilo que ele não queria foi exatamente aquilo que Deus deu para ele fazer. Ele fazia o oposto, ele matava. Só que quando Deus chama ele, isso é muito interessante, que Deus chama ele para fazer uma obra excelente, que é pregar o evangelho. É falar do evangelho para pessoas que estão debaixo de idolatria, que estão debaixo de misticismo, que estão debaixo de sincretismo, que são pessoas totalmente aversas a uma vida íntegra, santa e fiel para com Deus. O chamado de Paulo aqui em Atos dos Apóstolos, vamos abrir aqui rapidinho, porque Atos vai nos mostrar o início dessa igreja de Éfeso. O capítulo 9 de Atos, nós vemos o chamado de Deus sobre a vida desse apóstolo. Vou fazer aqui uma pequena leitura, só para que haja questão de entendimento de quem é esse homem que está indo pregar na cidade de Éfeso. Atos capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso ele achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. A intenção dele era essa: olha,
me dá cartas porque eu quero perseguir o povo, esse povo que está trazendo essas heresias, essas mentiras, esses cristãos falsos. E Paulo pede autorização para perseguir a igreja. E no meio do caminho, Deus se apresenta a ele. No versículo de número 3, o texto diz: e seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui Paulo, ele pela primeira vez tem um encontro com Cristo. E Cristo diz para ele que ele não é perseguidor da igreja. A palavra correta aqui, da parte de Cristo, aos olhos dos homens, deveria ser assim: você está perseguindo a igreja. Só que Cristo diz que Paulo, quando persegue a igreja, persegue ele, deixando claro que a igreja pertence a Jesus. A igreja não pertence a homem algum, a autoridade nenhuma. A igreja tem um dono e o seu dono é Jesus. E Paulo está indo contra essa igreja. E aí Jesus fala para ele: por que você está me perseguindo? Por que você está se levantando contra essa igreja? E aí quando nós lemos o versículo de número 7, diz assim: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, e ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos e não podia ver. E guiando pela mão levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Esta é a primeira vez que nós encontramos nos textos bíblicos um homem recém-convertido que tem a sua primeira contato, seu primeiro contato com Cristo Jesus em uma vida devocional de oração. Estas aqui são as primeiras orações que Paulo vai fazer. Quem está falando para Ananias que ele está orando é Deus. Deus está dizendo: olha, eu me encontrei com ele no caminho, ele está numa casa, vai lá porque ele está orando. A vida de Paulo começa a mudar do momento que ele tem o encontro com Cristo. Eu disse para uma pessoa ontem que dificilmente a vida de uma pessoa continua a mesma depois que ela tem um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus de verdade, dificilmente você vai continuar sendo a mesma pessoa. Quando alguém tem um encontro com Jesus e a sua vida não dá um salto de mudança, de transformação, de hábitos totalmente opostos àquilo que a Bíblia nos orienta que o cristão deve seguir, aquela pessoa ela precisa rever os seus conceitos em relação a esse encontro que ela disse que teve. Porque Cristo, quando ele entra na vida de uma pessoa, é como se você pegasse o sol do meio-dia e colocasse o sol dentro do seu quarto de portas fechadas. Não há espaço para a escuridão. Toda negridão vai embora, a escuridão vai embora e a sua vida muda. Você sai da condição de morto para a vida. E as coisas começam a transformar com o objetivo de que a vida que você vai passar a viver dali para frente seja uma vida para a glória de Deus e acabou. Então essas coisas começaram a acontecer com um homem comum. Um homem que não queria nem saber de igreja, de Cristo, de cristão, nada disso. Aqui nós temos a plena convicção de que quando Deus chama alguém, Ele realmente chama. Quando Deus escolhe alguém, Ele realmente escolhe.
Eu posso errar nas minhas escolhas, porque eu sou ser humano, eu não sou onisciente, eu não tenho como acertar em tudo, e você também não. Se eu fizer uma pergunta aqui, vai ser óbvio, né? Quem já errou nas escolhas que fez, vai ser óbvio. Todos nós aqui já erramos em escolhas que fizemos. Todos nós aqui. Mas Deus não erra nas suas escolhas. Se Deus está escolhendo esse homem, que para a igreja era um perigo, Deus sabe o que faz. Ananias está com medo de ir até lá, e Deus fala, vai até lá. Vai até lá porque eu escolhi ele para um propósito. Eu quero que ele saia para pregar o evangelho. E não somente isso, além dele pregar, ele vai sofrer por pregar. Ele vai padecer pregando. Veja que a vida desse homem, Paulo, ela muda do conforto para o desconforto. Porém, ela muda também das trevas para a luz. Ele tinha conforto nas trevas. Mas quando ele vem para Cristo, os inimigos de Paulo são 2, 3 mil vezes piores do que ele era com a igreja. Muito mais. Porque ele vindo para Cristo, ele vai padecer por amor ao evangelho. E o que Deus vai fazer com esse homem? Vai fazer dele um dos maiores missionários. Leia aqui comigo, por favor. Eu estou lendo rápido e eu não tenho como fazer toda a exposição nessa conversão, porque temos muitos textos para lermos. O versículo de número 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos príncipes, dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É Deus falando para Ananias: eu escolhi, eu separei, sei de tudo que ele fez. Sei dos cristãos que ele perseguiu, Ananias. Sei de quantas pessoas ele matou. Eu vi ele lá quando Estevão estava sendo apedrejado. Eu vi Paulo lá de pé, segurando as capas das pessoas que matavam Estevão. Eu vi tudo isso, mas eu decidi escolher. O que ele fez para mim não é nada. É como se Deus fosse um ser humano, né? Que olha para uma pessoa e fala assim: você não merece receber tal coisa porque você me tratou mal. Olha, eu não quero você no meu aniversário porque você não me convidou. Deus não é um ser humano. Deus, ele trabalha com coisas improváveis. Deus, ele chama pessoas que aos nossos olhos não teriam condições alguma de serem chamadas para tal coisa. Quem aqui de nós também seríamos escolhidos para estarmos aqui se fosse por aquilo que nós já fizemos em vida? Se Deus olhasse para mim, ele ia falar assim, dentro do campo visual do humano, né? Humano, ele olharia para o Washington e falaria assim: o Washington? Isso aí não é um miserável. Isso aí não tem condições nenhuma de pregar a palavra de Deus. Se ele olhasse para o Renato não, nem na igreja. Não deixa ele passar nem pela porta da igreja. Por isso que o nome é graça. É um favor imerecido. Ontem, eu jogando futebol, e diga-se de passagem, fiz um gol muito bonito, né, Jonathan? Eu caí, desloquei meu ombro saiu do lugar e voltou. Por isso que eu estou aqui parado com esse braço. E aí em casa, sentado no sofá, com dor, gelo, remédio, massagem, sentado no sofá, eu tentava levantar. Ouça isso. Eu tentava levantar e eu sentia a falta do meu braço. Naquele momento,
é como se caísse uma ficha. Quantas vezes eu levantei daquele sofá usando meu braço e não dei graças a Deus? Quantas vezes eu tomei banho usando esse braço e não dei graças a Deus? A gente só passa a agradecer quando a gente sente falta. Quando a gente perde. Você já deu graças a Deus por você ter os 2 olhos enxergando? Mas se você perder a visão de um olho, você vai sentir falta. Se você perder o movimento de uma das pernas, hoje a gente anda, caminha, trabalha, faz tudo o que fazemos. E não damos graças a Deus por estar andando. Mas o dia que perder o movimento das pernas, você vai sentir falta. Eu falar, meu Deus, minha perna, eu queria tanto a minha perna. Mas quantas vezes nós não agradecemos? Então, a graça de Deus, ela está na nossa vida, desde um fio de cabelo, desde uma unha lá no último dedinho do pé. Nós temos que dar graças a Deus por tudo. Pela escolha, pelo chamado e pela separação que Ele nos apresentou. Quando Saulo, ele recebe essa palavra, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. E é esse homem aqui que vai para Éfeso. O capítulo 22, Paulo agora, ele vai falar do que aconteceu com ele. Estou em Atos. Vamos ler aqui rapidinho, eu já vou entrar em Éfeso. Atos capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 18. Perdão, versículo 17. Diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobre mim veio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho. A meu respeito, disse o Senhor: eles sabem bem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas eu açoitavam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Deus fala para Paulo: olha, eu não quero que você fique em Jerusalém, não. Porque se você ficar em Jerusalém, o povo te conhece. Sabe quem você é. Você vai pregar o evangelho para os gentios. E Paulo vai se tornar um pregador dos gentios. É esse homem aqui, enviado por Deus, que vai chegar na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, deixa eu fazer aqui uma introdução rápida, era uma cidade totalmente promíscua. A cidade, ela tinha aproximadamente 3.000 habitantes ali. A cidade era totalmente idólatra. Havia uma imagem de uma deusa chamada Diana, Diana dos Efésios. Os historiadores dizem que o templo de Diana levou aproximadamente 220 anos para ser construído. Quem está me ouvindo, diga amém. Após 220 anos da sua conclusão, todo o povo começou a se inclinar para adorar a imagem de Diana, que era a deusa da fertilidade. Então a idolatria na cidade de Éfeso era muito grande. A prostituição era muito grande. Na cidade de Éfeso havia magia. Na cidade de Éfeso havia exorcistas que viviam de expulsar ou tentar fazer exorcismo. Na cidade de Éfeso havia bruxaria, ocultismo. Na cidade de Éfeso havia todas as coisas que a Bíblia Sagrada aponta como reprovável. E Paulo vai ter que chegar nessa cidade pregando a palavra de Deus e tendo que entrar nas sinagogas com autoridade para defender o evangelho. Só que Paulo não escreve a carta aos Efésios estando em Efésios. Quando Paulo escreve essa carta, a carta aos Efésios,
tudo que vai acontecer, que nós vamos ler aqui em Atos, já tinha passado. Ele já tinha pregado, ele já tinha implantado, ele já tinha feito tudo. Ele está preso indo para Roma. Ele é preso, ele está lá na prisão, em Roma, na sua primeira prisão. E de lá da prisão ele escreve a carta para o povo de Éfeso. Mas a implantação da igreja foi um dos maiores desafios para Paulo. Uma das suas maiores dificuldades. Antes de Paulo chegar lá em Roma, na sua prisão, ele já tinha sofrido muito, gente. Ele já tinha apanhado, ele já tinha sido chicoteado, ele já tinha sido apedrejado. Quando você lê o testemunho de Paulo em 2 Coríntios, vamos ler rapidinho. Porque Paulo, quando ele sai para pregar a palavra de Deus para os gentios, ele já é um homem experimentado agora. Quando ele escreve a carta, não é mais aquele Paulo que começou o ministério. Ele já é um homem experimentado nos trabalhos. 2 Coríntios capítulo 11, olha o que Paulo diz a respeito daquilo que ele já havia passado. 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler, versículo 24, 23. Ele diz: são ministros de Cristo, eu falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Esse homem que vai pregar a palavra de Deus em Éfeso é um homem experimentado em fadiga, em trabalho, em dor. O que espera Paulo naquela cidade de Éfeso, o que esperava ele, era um povo totalmente feroz, eram como feras, que não suportavam, que não suportariam ouvir a palavra de Deus. E aqui eu abro a primeira ressalva a respeito do que nós vamos pregar. Independente de quem esteja ouvindo, independente do ambiente, a palavra de Deus precisa ser pregada. Às vezes, Deus vai enviar os homens para lugares hostis, para lugares tenebrosos. A vida de Paulo não era uma vida mais preciosa para ele. Conseguem entender porque muitas das vezes ele dizia: para mim viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Quando ele chega na cidade de Éfeso, ele não olha mais para a sua vida. A mente dele está na missão que Deus o confiou para realizar. Meus queridos irmãos, quando Deus nos chama, Deus não só nos chama para estarmos com Ele, Deus nos chama também para sermos dele. Eu não sei se você consegue entender isso. Uma coisa é Deus te chamar para estar com Ele. Outra coisa é Deus te chamar para estar com Ele e ser dele. O chamado é para todo mundo. A pregação do Evangelho é pregada para todas as pessoas. E Deus vai chamando os homens um após um. O ministro tem que pregar: 20 pecadores, se arrependam dos seus pecados, corram para Cristo enquanto há tempo, venham, compre sem dinheiro, corram,
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O pastor, ele faz esse convite aos ouvidos de todos. Mas nem todos serão chamados para estar com ele. Quando Deus me chama para estar com ele, a minha vida já não é mais minha. Quando Deus me chama para ser dele, melhor dizendo, a minha vida já não é mais minha. É como você pegar um presente e dar para uma pessoa e falar assim, toma, é teu. E amanhã você fala assim, não, quero de volta. Ah, pera lá, você me deu. Quantos louvores nós cantamos, dizendo, Deus, a minha vida é tua. Faça de mim o que o Senhor quiser. Guie a minha vida, o Senhor está no controle de tudo. Deus não pode estar no controle 90%. Você não pode dar 90%. Deus jamais estará 90% no controle da vida de uma pessoa que pertence a Ele. Deus está no controle da vida de Paulo 100%. Não é 10, não é 20, não é 90. É 100. Quando você diz, eu sou cristão. Amém, crente? Nós chamamos cristãos aqui? Sim ou não? Deus está no controle da tua vida quantos por cento? 100%. Então, você é aquele cristão que tem a coragem, né? Você tem aquela aquela ousadia de falar assim, Senhor, faça na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Você tem essa ousadia? Ô, gente, fala comigo. Sim ou não? Você tem essa ousadia de falar isso? Agora, você tem coragem de viver na sua vida tudo aquilo que Deus quer? Amém? Não sei se você entendeu o que eu disse. Tem alguém aqui no culto que dirige bem? Pastor, eu acho que eu dirijo bem, carro automóvel. Levanta a mão para mim rapidinho. Só quero fazer uma analogia rapidinho. Fernando, dirige bem, Nando? Ok. E a sua esposa Juliana, dirige bem? Fala a verdade, tá? Tá indo? Tá. Tá. Olha isso aqui, eu já volto pro texto. Imagine que o Fernando, que dirige bem, ok, Fernando? Ele pega o carro dele e ele vai fazer uma viagem para lá para o interior do Espírito Santo. Certo? É longe. Ok? E aqui da nossa Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, ele diz assim, olha, eu não estou muito afim de dirigir, não. E ele diz para a esposa dele que está aprendendo, leva o carro, que eu vou dormindo. Até o Espírito Santo. Você ia dormir, Fernanda? Hã? Nunca será, né? Por que você não ia dormir? Preocupada. Por quê? Está aprendendo. Agora, se fosse Deus dirigindo você daqui para o Espírito Santo, você dormiria? Por quê? Você observa que a gente diz que confia em Deus, diz que acredita que com Deus nós vamos chegar no nosso destino em segurança, mas quando chega a hora mesmo de sentar no banco do carona e dormir, descansar, nós temos dificuldades. Nós queremos ficar acordados para ver se vamos chegar. Pera lá, não é Deus que está no controle? Por que o medo? Em Paulo lança fora todo medo. É para pregar aonde, Senhor? É em Éfeso, eu vou.
O que tem lá? Idolatria, bruxaria, feitiçaria, ocultismo, prostituições, homens religiosos. Eu vou, Senhor. Vai correr risco de vida. Eu vou. Você vai, eu vou. Não importa, a minha vida não é preciosa mais. Eu quero fazer a tua vontade. Para mim, a tua vontade basta. É isso que o Senhor quer para mim. É nesse contexto aqui que a igreja de Éfeso vai ser implantada. O capítulo 18 de Atos narra o início dessa igreja. Atos capítulo 18, por favor. Paulo esteve em Éfeso uma primeira vez, apressadamente. E ele ficou na cidade de Éfeso por um espaço de 3 meses. Atos capítulo 18, nós vamos ler. Versículo 19. Vamos ler o versículo 18 também. Diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomaram votos. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes, veja a pregação de Paulo, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Não ascendeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Ou seja, a primeira visita de Paulo a Éfeso, ele chega ali com Áquila e Priscila. São pessoas que também ouviram a pregação através do apóstolo Paulo e agora são pessoas que acompanham Paulo em suas viagens. Quando Paulo chega em Éfeso, a primeira coisa que ele faz é entrar na sinagoga e pregar a palavra para os judeus. Só que Paulo não fica ali muito tempo, então não há a oportunidade de solidificar a igreja, expandir a igreja ter as suas raízes, sabe, se estendendo. Então Paulo viaja. Quem fica na cidade é Áquila e Priscila, eles permaneceram ali. Enquanto Paulo está em viagem missionária, a palavra de Deus nos mostra que um homem chamado de Apolo, que era um homem eloquente, conhecedor da palavra de Deus, ele dá continuidade ao trabalho de Paulo em Éfeso, junto com Áquila e Priscila. Isso está no capítulo 24. Vamos ler rapidinho. O capítulo 24 mostra que Apolo e Áquila e Priscila, versículo 24 do capítulo 18, capítulo 18, versículo 24. O versículo 24 mostra que em Éfeso chega esse Apolo. Diz aqui o texto no versículo 24. E nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras, e era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então agora, a palavra de Deus, ela vai continuar sendo pregada, mas não com todos os detalhes que Paulo pregava, porque Áquila e Priscila também vão instruir Apolo sobre a pregação. Porque Apolo não tem o mesmo conhecimento e profundidade sobre os mistérios de Deus que Paulo recebeu. Então Áquila e Priscila, que andava com o apóstolo Paulo, diz versículo 26, ele, porém, começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram um caminho de Deus. Ou seja, Áquila e Priscila chegavam para Apolo e falavam: Apolo, tem mais esses detalhes aqui que Paulo ensinou. Tem mais essas informações aqui que a palavra de Deus, ela nos mostra. E Apolo também foi se desenvolvendo. E a palavra de Deus em Éfeso continua sendo pregada. Paulo não está mais ali. Ele ficou 3 meses e saiu. Só que quando Paulo ele vai retornar para a cidade de Éfeso, ele não consegue, ele não tem, como é que eu posso dizer, um êxito de
permanecer na cidade de Éfeso durante muito tempo, 10, 20 anos, mas ele fica ali 3 anos pregando a palavra de Deus em Éfeso. O segundo retorno de Paulo lá foi mais contundente. Aí Paulo viu que a Ásia, a cidade de Éfeso, era uma oportunidade para o evangelho ser pregado mundo afora, dali se abririam outras portas. O que Paulo faz? Paulo volta para Éfeso. Ele sai de Coríntios, que ele vai para lá, e volta para Éfeso, porque ele entendeu, se nós evangelizarmos a cidade de Éfeso, nós teremos outras oportunidades de entrarmos em outras cidades. O capítulo de número 16 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Vamos ler aqui rapidinho. Irmãos, eu preciso ler um pouquinho rápido, porque como eu já disse aqui na igreja, eu tenho muita dificuldade de citar o texto de cabeça e não ler, tá? Eu gosto muito de ler o texto por causa das informações que o texto nos traz. 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos ler o versículo 5. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5. Diz assim: eu irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque eu não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo deixa claro o seguinte: olha, existe uma porta gigante para o evangelho ser pregado, e nós temos inúmeros adversários tentando fazer com que o evangelho não seja pregado. Então eu preciso retornar, eu preciso pregar a palavra na cidade, porque há muito povo aqui que precisa de salvação. E o texto é lindo em Atos 19, que Paulo volta para a cidade de Éfeso, e a palavra de Deus, ela cresce, ela avança. Mulheres e homens são convertidos, capítulo 19 de Atos. Volte, por favor. Atos, capítulo 19, versículo 1. É como se houvesse uma troca aqui no capítulo 19. É como se Apolo fosse para Coríntios agora, e Paulo retornasse para Éfeso. Enquanto Apolo ficou em Éfeso, Paulo vai para uma cidade chamada Corinto. Agora parece que inverte, eles trocam de lugares. O capítulo 19, versículo de número 1, diz assim: e aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Ele volta para a cidade. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Paulo pergunta para aquelas pessoas que Apolo ficou pregando: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Não, nós não recebemos. Aí o texto diz que Paulo ora, eles são cheios do Espírito Santo, eles são batizados, e ali Paulo começa a pregar a palavra, agora sim, com mais intensidade. Agora Paulo vai ficar na cidade 3 anos, pregando a palavra de Deus, disputando com o povo de Éfeso, tendo combates, tendo luta, a dificuldade, a porta é grande, mas o inimigo também é. Só que Paulo, ele está convicto que ele precisa pregar o evangelho ali. Ele não pode virar as costas para a cidade de Éfeso. O versículo 8 diz assim: e durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam impernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de um tirano, e durou isso por espaço de 2 anos.
dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, a ponto de levarem os enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: vos conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas os espíritos malignos lhes respondeu: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. E chegou este fato, ouça isso, ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também outros dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimavam diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários, e assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O impacto da palavra de Deus é gigante. A palavra de Deus tem o poder de transformar lugares, ambientes. Uma certa vez alguém disse assim: por que vocês pregam tanto tempo a palavra de Deus? Por que pregar a palavra de Deus tão demoradamente? Irmãos, a palavra de Deus, ela é profunda, tão profunda, que quando você lê um texto e você vai pregar expositivamente, você fica preso naquele texto, porque você tem que pregar não somente o texto, mas você precisa explicar o texto, aplicar o texto. Isso é pregar. Pregar não é somente citar versículos da cabeça. Isso demanda tempo. O povo de Deus, com essa vida corrida que leva, essa vida agitada, sabe, de trabalho, casa, organização, uma vida corrida, isso também está sendo levado para dentro dos cultos, onde as pessoas querem um culto veloz, um culto rápido. Nós passamos aqui às vezes 2 horas no culto, na presença de Deus, cultuando a Ele, e isso é pouquíssimo ainda. Poderíamos passar mais tempo ouvindo a palavra de Deus, é prazeroso. Olha quanto tempo Paulo ficou entrando naquela sinagoga, pregando a palavra de Deus, 2 anos pregando, consecutivamente falando da palavra de Deus. A cidade, 300.000 habitantes. 300.000 habitantes vão ouvir falar do Deus da Bíblia, do Deus que chamou Paulo, do Deus que converteu o coração de um assassino. Paulo entrava para pregar a palavra de Deus e as pessoas ficavam admiradas. As pessoas ficavam, impactadas com a pregação de Paulo, assustadas. E a igreja foi levantada assim. As pessoas que viviam na bruxaria, abandonavam a bruxaria. Quantos de vocês aqui não frequentaram alguma vez na vida o terreiro de Umbanda? Quantos de vocês aqui não foram lá jogar flores para Iemanjá? Quantos de vocês, quantos de nós não vestimos uma roupa, por causa de um santo ou por causa de uma santa? Quantos de nós já não fizemos, trabalhos, despacho, acendemos vela para uma entidade? Ou fomos numa rezadeira receber uma reza ou um banho? Olha o que a palavra de Deus faz.
ela tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar que não existe outro Deus a não ser o único Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus absoluto, o Deus da igreja. Como não pregar a palavra de Deus? O impacto da palavra na vida das pessoas vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Eu não consigo enxergar teu coração. Eu não consigo saber quem você é. Mas a palavra de Deus, ela transforma você de dentro para fora de tal maneira que os homens ficam assustados e procuram saber como isso foi possível. Um assassino virar pregador, um prostituto virar um crente, sabe, uma mulher que vivia fazendo despacho virar alguém que se evangeliza falando que só em Jesus a salvação. O mundo não consegue entender. O mundo não consegue compreender como que essa palavra tem esse poder de transformar a vida de pessoas. A nossa vida foi transformada pelo poder da palavra. Estude a Reforma Protestante. Tudo aconteceu por meio da palavra. É o que nós defendemos. A suficiência da palavra de Deus. Sola Escritura. Foi isso que aconteceu com Martinho Lutero, lendo a palavra de Deus. À noite, à luz de vela, os seus olhos se abrem. Então nós nunca podemos nos cansar de pregar a palavra e de ouvir a palavra. A palavra vai se renovar no nosso coração sempre, na nossa mente sempre. E sabe quais foram os efeitos dessa passagem de Paulo nessa cidade? Conversão de uma cidade quase que inteira. Quase que toda. Aí você vai fazer pesquisas, né? Aí você pega para pesquisar como que está a cidade de Éfeso hoje. Sabe quantos cristãos existem na cidade de Éfeso hoje? Quem sabe? Não tem 50. Por quê? Porque a palavra de Deus deixou de ser pregada lá. O secularismo foi entrando. O pragmatismo foi entrando. A libertinagem foi entrando. A frieza foi entrando. E a palavra de Deus saindo. Aonde deixa de ter palavra, Deus não está. O homem, ele é convencido dos seus pecados, não é por uma peça teatral. O homem é convencido pelos seus pecados, não é pelo um bom louvor, é a palavra de Deus. O louvor, ele pode ser a palavra cantada, cremos, defendemos assim. Mas é a exposição bíblica que expõe as nossas misérias. E foi isso que Paulo fez em Éfeso. Paulo dizia, Diana dos Efésios não é deusa. Ela não tem poder. Ela não pode salvar. Ela não pode transformar a vida de ninguém. Leia comigo aqui, já estou terminando. Capítulo 19. Versículo de número 23. E por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvires chamado de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando o ajuntamento com outros da mesma profissão, disse-lhe, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Sabe o que é nicho, né? Sabe? Nicho é aquela miniatura. A imagem era muito grande, né? A pessoa não tinha como levar a imagem de Diana para casa. Então, o que faziam? Faziam imagens pequenininhas de Diana, da deusa Diana. E eles vendiam. O povo era muito idólatra. Ou seja,
eles sobreviviam, a prosperidade e a riqueza deles vinha dali. Aí aparece um maluco, chamado de Paulo, na cidade, falando que Diana não salva, não é deusa, que não tem poder. O lucro, olha o lucro. Começou a bater desespero. Falou, olha, não pode. Se esse doido de Paulo ficar pregando aqui, que Diana, ela não é deusa, nós vamos perder a nossa prosperidade, hein? Se aquilo que está te ameaçando não for paralisado, você vai ser paralisado por aquilo que te ameaça. Se nós pregarmos contra a teologia da prosperidade, nós somos uma ameaça. Se nós pregamos contra o catolicismo, nós somos uma ameaça. Se nós pregarmos contra o espiritismo, somos uma ameaça. Porque nenhuma dessas coisas pode mudar a vida de alguém, a não ser Jesus. É o que Paulo vai fazer. Aí entra a questão da ousadia. Olha para cá rapidinho. Irmãos, como que faz para encher uma igreja hoje, se não vai falar de prosperidade? Como é que eu vou atrair gente para o culto se eu não prometer bênção? Vai dar errado. Então, os métodos, né? Os caminhos que os homens estão inventando e preparando é o seguinte: eu tenho um método de crescimento de igreja. Qual é o método? Eles se esquecem do que está escrito em Coríntios capítulo 3. Um planta, outro rega e Deus. Se é Deus que dá o crescimento, por que os homens estão fazendo livros com método de crescimento de igreja? Não é Deus que dá o crescimento? Por que tanto livro de método de crescimento? Aí o pessoal corre para o método de crescimento que os homens inventaram daqui. Como que a igreja crescia e amadurecia? Saudável. Pregação da palavra, oração, jejum, reverência, temor, princípios, doutrina bíblica, não doutrinas dos homens. Quando você encontrar um pastor, isso são muitos, John Piper, Paul Washer, John MacArthur, Steve Lawson, e por aí vai. Esses homens que pregam a palavra, eles hoje são chamados de perseguidor da igreja contemporânea, que só pregam sermões para afetar outros pastores. Não é isso não. Não é isso não. A verdade afronta quem está indo contra a palavra de Deus. Se fere, irmãos, você pode me bater, não tem problema. Mas se você ferir a palavra de Deus, eu ouvir e eu ver que a palavra de Deus está sendo ferida e eu ficar em silêncio, eu sou pior do que um cachorro, dizia Calvino. Se um cão vê o seu dono sendo atacado e ele sai em defesa do seu dono, e eu estou vendo a palavra de Deus sendo ferida e eu fico em silêncio, eu sou pior do que um cão. Quem sustenta esta igreja, ministério mais desejado, é Deus. Nós não temos compromisso nenhum com o método de crescimento da igreja. Eu planto, outro rega e Deus dará o crescimento. Do jeito dele, no tempo dele, como ele quiser. O que nós precisamos fazer é sermos achados fiéis. Importa que o obreiro seja achado fiel, diz a palavra de Deus. Fidelidade na mensagem que se entrega. É o que Paulo está fazendo em Éfeso. É para pregar aqui, eu vou pregar. Senhor, mas tem idolatria, prega. Os homens vão querer me matar, não tem problema. Eles vão tentar me impedir, não tem problema, prega, Paulo. E Paulo pregou.
E os homens, terminando aqui a leitura, versículo 26, estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. A preocupação deles é com isso aqui. E o texto diz que eles se encheram de furor, e eles começaram a defender o que eles acreditavam. Eles começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarcos, companheiro de Paulo. Querendo este estar presente, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também Aciarcas, que era amigo de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, e outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão e impelindo os judeus para a frente. Esses homens, eles queriam a todo custo paralisar a igreja, que estava crescendo. O Paulo precisa ser parado e os seus companheiros também. Mas, irmãos, não adiantou. A igreja é implantada. Paulo agora, ele é aconselhado a não se apresentar, porque se ele se apresenta, ele é preso. E os seus amigos preservaram Paulo. Não, Paulo, agora não. Se apresenta agora não. E aí Paulo, ele vai para uma cidade chamada Mileto. E fica lá em Mileto, de longe. E lá em Mileto, para não ir em Éfeso de novo, e aqui eu termino a leitura, ele manda chamar os anciãos da igreja, depois de muito tempo. Igreja de pé, povo convertido, encerrando aqui. Livros de bruxaria jogados fora. O povo ouviu a palavra, o povo está crente. O povo está caminhando à luz do evangelho agora. Deu crédito à pregação. Aí Paulo, olha, chama os anciãos da igreja aqui que eu quero falar com eles. Eu tenho uma palavra para quem ficou em Éfeso. Principalmente para os anciãos, os mais antigos, presbíteros da igreja, que foi estabelecido aí. E olha, e aqui, irmãos, é clássico esse texto. A informação que Paulo passa para esses anciãos. Versículo 17, de Atos 20. Vamos lá. De Mileto, ou seja, onde ele está em Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está dizendo, eu sofri aí, tá? Eu sofri. Para implantar a igreja aí eu sofri. Está dizendo, foi sofrimento. E olha o que ele diz no verso 20. Eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a pregação de Paulo. Arrependimento. Essa é a mensagem que ele pregava para o povo de Éfeso. Arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Que o povo cresce em Jesus, que abandonasse as práticas pecaminosas e que vivessem para a glória de Deus. Versículo 22. E agora, constrangida em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias
tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos. Paulo diz, o sangue de nenhum de vocês está nas minhas mãos. Eu não serei responsável do sangue de ninguém, porque eu passei na cidade e me entreguei totalmente pregando a verdade. Eu protesto, Paulo diz. Eu protesto porque eu não deixei de anunciar uma vírgula do que Deus me mandou anunciar. Estou protestando. E isso ele falando com os presbíteros que vão ficar lá. Protesto. Paulo não está falando com toda a igreja, é com os presbíteros. É como se eu estivesse falando com o Diogo, com o pastor Willi e com o Alex. Vamos dizer que eu estivesse partindo. Eu falasse, eu vos protesto, que eu não vou levar o sangue de ninguém sobre as minhas mãos, porque durante 5 anos eu não deixei de vos anunciar o conselho de Deus. E aí, Paulo ainda diz as coisas que vão vir. Parece que Paulo tem conhecimento das coisas que vão acontecer. E ele diz, porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de quê? Quanto tempo, igreja? 3 anos ele ficou ali. Noite e dia. Eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E ele diz, eu não cobicei prata de ninguém, eu não faço parte da teologia da prosperidade. Não fui no meio de vocês por causa de dinheiro. Não fui. Não cobicei prata de ninguém, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos me serviram. Esse versículo aqui é o versículo que o pastor da teologia da prosperidade usa para tentar tirar o que o povo tem. Que ele diz aqui, Paulo, ele foi ajudado, ele mesmo diz, essas mãos me serviram. Irmãos, quando Paulo diz, essas mãos me serviram aqui, ele está olhando para a própria mão dele. Ele está dizendo, todos vocês sabem que eu não cobicei prata nem ouro de ninguém, mas para o que me era necessário, essas mãos, está falando da mão dele. Ele está dizendo, eu trabalhei. Para o que me era necessário, essas mãos aqui me serviram. Eu fiz tenda, eu trabalhei, eu me esforcei para não ser pesado a ninguém. Para o evangelho ele ser pregado e anunciado. As minhas mãos estão marcadas porque a mim foi conferido pregar o evangelho a vós outros. E não tirar de vocês o que vocês possuíam. E aí no versículo 34, terminando. Vós mesmos sabeis que estas mãos me serviram para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo. Eu tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dado que receber. E tendo dito essas coisas, ajoelhou-se e orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. E entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Essa é a última vez que Paulo tem contato ali com o povo de Éfeso. Todo o contato de Paulo com o povo de Éfeso agora é por carta.
as notícias que vão chegar para Paulo sobre Éfeso não são ruins, são boas. Quando seus discípulos vão em Éfeso, eles levam notícia para Paulo e falam: Paulo, o povo está de pé ainda lá. A igreja ainda está de pé, o povo está sustentando o que você ensinou. Porque quando nós, não hoje, mas mais para frente, começarmos a pregar a carta aos Efésios, você vai ver que não existe nenhuma ocasião excepcional para Paulo escrever a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, nos primeiros 3 capítulos, é só doutrina. E os outros 3 capítulos é só prática. Só isso. Paulo não vai escrever assim: vocês estão desviados, vocês abandonaram o que eu ensinei, vocês estão seguindo. Não. É como se o trabalho de Paulo em Éfeso tivesse dado super certo. Mas aí, isso vai ficar para outro domingo, quando você lê Apocalipse, capítulo 2, está escrito lá: Apocalipse, anos depois, a igreja começa, ó, declinar. Tudo começa de uma fagulha, gente. Um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Por isso que teologia puritana precisa ser pregada no púlpito. O evangelho puro. É por isso que Paulo, concluindo essa introdução, quando escreve lá no capítulo de número 1 de Efésios, eu encerro só essa leitura aqui, ele inicia falando com esse povo, com essas palavras: Paulo, Efésios 1:2, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que que eles são santos? Por que que eles são fiéis? Por que que essa carta está sendo escrita assim? Porque o povo está firme. A mensagem de Paulo produziu resultado. A mensagem do evangelho tem que produzir resultado na igreja. Você tem que entender que você é separado. E você tem que permanecer fiel. Que você recebeu graça e paz da parte do Senhor Jesus. E que nós precisamos juntos aguardar o seu retorno. Essa introdução, eu vou parar aqui. E eu gostaria muito de convidar você para voltar no próximo domingo. Porque aí nós vamos começar a falar de doutrina. Amém, igreja?